Eu estou muito feliz, gente. Eu vim aqui com a minha pastinha de imigração, que eu não preciso mais usar já, graças a Deus. Eu comprei ela verde para que final era o green card, né, gente? Então tem que ser verde. Escuta essa dica que não está na Bíblia, tá bom? Mas dá sorte, brincadeira. Eu usei muito essa pastinha, né? E eu tenho aqui 6 páginas aqui dentro. 6 páginas aqui, ó. E é o meu sermão. Muito importante para a sua imigração. Você não vai para o céu se você não entender o que Jesus quer falar hoje com você. Existe um equívoco teológico que planta uma semente dentro de nós e faz a gente acreditar que a gente, uma vez que está salvo, nunca mais nada vai acontecer de errado. Existe um equívoco teológico que coloca dentro de nós, você é filho de Deus Pai, você não pode ser desfiliado. Então eu preciso de muito argumento aqui para provar para você. E você sabe, são 23 anos que eu caminho com Jesus. Eu posso te garantir uma coisa, não se perde salvação. Eu nunca cheguei em algum lugar e falei, gente, onde é que eu coloquei minha salvação? Eu estava vindo para cá agora há pouco e... o que eu fiz com a minha salvação? Érica, minha salvação está por aí. Eu perco a chave do carro direto. Eu já larguei minha filha Lilian, a esposa do Gustavo. Eu larguei ela 10 vezes no mesmo ano na escola dela. Eles ligavam na escola. Senhor Leandro, está fechando. Somos da Escola Cultural Brasileira. Está fechando, a escola é 7h15, né? A saída das crianças é 5h30. O senhor poderia comparecer aqui, porque a sua filha ainda está aqui. E na verdade, gente, eu era cabeleireiro e você não come, você não tem a hora, você tem café da manhã e janta. Mas no meio do dia você não tem mais nada. Você não sabe que hora que você vai no banheiro, que hora que você bebe água. Tudo depende de quão terrível ou maravilhoso são os cabelos que sentam na sua... aquele dia, né? E eu já perdi muita coisa. Perdi horário, perdi voo. Mas eu nunca perdi a salvação. Contudo, tem como jogar a salvação fora. Você pode jogar o casamento fora. Dificilmente você perde o marido, dificilmente você perde a mulher, mas pode ser que você jogue fora. Pode jogar fora os filhos, pode jogar fora um emprego extraordinário, pode jogar... Tem gente que é funcionário público, passou no concurso, não tem como perder o emprego. Mas tem gente que vai lá e vicia em jogo, ou bebida, ou sei lá o quê, e daqui a pouco acabou a carreira. Você interna a pessoa, a empresa investe dinheiro, o governo, o Estado, em tentar recuperar. Eu me lembro, na minha cidade, uma das maiores empresas, uma das mais fortes de Taubaté, é a Volkswagen. Eu me lembro da chefia da Volkswagen investindo na vida de jovens que tinham promessas absurdas, que tinham uma potência de trabalho, mas acabava caindo na droga. Daqui a pouco a Volkswagen estava custeando, cara, o tratamento daquela pessoa. Então, entende? Eu quero que você pense nisso, mas não adianta eu ficar falando e argumentando, porque essa pregação não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz, amém? Então pede para o Espírito Santo agora, fala assim, Espírito Santo, por favor, grava na tábua do meu coração, vamos lá gente, grava a verdade da sua palavra, a verdade das Escrituras, que o teu Espírito opere em nós, tanto o compreender, o querer e o realizar, em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios 13, 14, estamos diante da bênção apostólica, a coisa mais famosa da igreja evangélica, principalmente as tradicionais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diga, amém. Isso é muito famoso. Só que o nosso problema é semelhante do católico, por exemplo, que reza o Pai Nosso e nunca pensou no que está rezando. A mesma coisa a gente. Recebe a bênção apostólica e não faz a menor ideia do poder dela. Olha que poder sobrenatural. A graça. O que é a graça? Um favor imerecido que te
tira da sujeira e te transporta para a luz, que te tira do abismo e te coloca num lugar alto, que te envolve com misericórdia, ou seja, toma você da sua miséria e te puxa para a graça de Deus, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. Que amor é esse? O amor que me amou primeiro. Então todo mundo que merece alguma coisa aqui, eu te dou alguns segundos para parar de merecer, porque ninguém merece nada. O ambiente de meritocracia não está na salvação. O ambiente de meritocracia está na colheita. Ninguém pode ser salvo pelo seu próprio esforço. A salvação vem pela graça, ela vem pela fé, e porque o amor de Deus que nos amou primeiro, no versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você foi amado primeiro, você só pode amar. Se você foi perdoado primeiro, você só pode perdoar. Então é muito difícil achar que um homem salvo tem o coração duro acerca do perdão. É muito difícil ou quase impossível. Se você é salvo, permanece salvo, a salvação está em você, você só pode dar o que você tem. Se você der uma trombada aqui agora, vai cair o que aqui de dentro? Por quê? Porque tem água dentro. Quando você toma uma trombada amanhã, vai sair da sua boca o que você carrega dentro. A minha mãe é uma pastora surreal, e ela é cabeleireira. E no nosso salão, a gente tinha que falar: alô, bom dia, Leandro Cabeleireiros, tudo bem? Minha mãe falava aleluia, eu falava: mãe, aleluia, velho. Ou é alô, ou é bom dia, mas aleluia não dá. Esqueci. Minha mãe carrega tanto Jesus que ela é aleluiada, sabe? Gente chapada de aleluia. É um termo poemeiro. Nós estamos escrevendo a nova tradução Linguagem dos Manos. Já já você vai ter nas melhores livrarias. A minha mãe é uma mulher aleluiada. Ela é super aleluiada. Ela chegou um dia na igreja com um chinelo verde e outro vermelho. Falei: mãe, que isso? Ela: ai, dá glória a Deus, filho. Nem vi. Que a minha mãe é realmente impressionante. Só que note uma coisa: o fim dessa história, a graça, o amor e a comunhão. Para mim, um grande erro dos tradicionais é achar que o selo do Espírito é dado o dia que você entrega a vida para Jesus. E o erro dos pentecostais é achar que o selo do Espírito é quando você é batizado com o Espírito Santo. As duas coisas estão certas, mas as duas coisas não falam realmente com profundidade o que significa o relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento é uma comunhão. Não é um evento de um dia. Fui tocado pelo Espírito Santo, agora onde eu for eu tenho sorte. Não mexam comigo, que agora eu sou tocado pelo Espírito Santo. Agora, se eu quiser, eu volto atrás, me enfio de novo nos pecados antigos que Deus me tirou, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Sua vida reflete salvação, reflete graça e misericórdia. Então eu agora, depois de convertido, posso sair fazendo mal aqui em Orlando, matando pessoas, porque uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. Não posso mais ser desfiliado. Vamos lá, gente, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Todo mundo que acredita num evento único da salvação que nunca mais se perde, ele vai ter que dar um golpe em Hebreus capítulo 6. Vai ter que fazer um salto triplo carpado, invertido, exegético, para dizer que está dizendo outra coisa no texto, mas é óbvio. O texto diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, repete comigo, iluminados. Provaram o dom celestial, repete, dom celestial. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. E os poderes da era que há de vir. Mas caíram. Olha só, experimentaram 5 coisas. Eu não acredito que todo mundo que está aqui ou vendo na internet já experimentaram essas 5 coisas. Isso não está falando de uma vez na igreja erguer sua mão para aceitar Jesus e ir embora. Isso não está falando de escutar a palavra de vez em quando. Cara, tem pessoas aqui que vai ler mais a Bíblia do que lê o ano inteiro só hoje. Só hoje. As pessoas levam uma vida diante da verdade que é Cristo como se fosse uma mentira qualquer. E muitas pessoas pegam uma mentira qualquer e vivem aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então presta atenção,
Se alguém experimentou 5 coisas: iluminados, dom celestial, participante do Espírito Santo, bondade da palavra de Deus e poder da era que há de vir, e caiu, olha que louco. Não está falando de alguém novo convertido, não está falando de um neófito, não está falando de alguém que está se tornando líder agora de GC, está falando de alguém que tem uma caminhada como o Gustavo, que é pastor desde 22 anos de idade e agora tem 29. Eu sou pastor desde que eu tinha 22 anos de idade, eu tenho 43. Temos história de plantação de igreja em várias cidades, vários estados, vários países. Já experimentamos dons espirituais. Deus, pela sua graça e misericórdia, já nos usou para curar câncer, para curar doenças incuráveis. Eu tenho uma história de ressurreição com uma pessoa. Uma vez que você experimenta tudo isso, experimenta o dom de Deus. Eu experimentei ser restaurado de 6 separações da minha esposa. Me casei com ela 3 vezes. Depois de ter experimentado tudo isso, ligar um ferre-se para o Espírito Santo e sair andando como se nada do que eu vivi fosse verdade. Olha só o que a Bíblia diz. Experimentaram tudo isso, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ser reconduzido significa que você já foi conduzido. Alguns de vocês estão nesse momento sendo conduzido ao arrependimento. Mas outros de vocês, você precisa reconhecer: eu estou sendo reconduzido. Eu estava fazendo uma live com a Adriana Santana essa semana e ela falou: Lê, como que é essa parada que as pessoas falam? Cuidado, isso é primeiro amor. Eu falei: Dri, na moral, todo mundo que fica falando, o primeiro amor passa, é frouxo com Jesus. Essa é uma verdade, porque eu estou 23 anos com ele, eu percebo a chama diminuindo, mas daí eu volto para a canção. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. E começo a jogar de novo lenha dentro do meu coração. Eu peço oração para... Eu sou pastor que pede oração para pastores. Eu sou um líder espiritual que tenho líder espiritual na minha vida e vou lá e falo: cara, hoje eu estou super ovelha, quase sendo devorada pelo lobo, me ajuda. Então aqueles homens oram comigo, homens oram com minha esposa. Por quê? Porque eu não quero experimentar todas essas 5 coisas: iluminados, dons celestiais, participantes do Espírito, bondade da palavra de Deus, poderes da era que há de vir, e cair. Eu não quero isso para a minha vida. Só que se eu fosse o diabo, a maior arma que eu queria usar contra os crentes, sabe qual é? É achar que você pode cair toda hora e Jesus te ama. Você entende? Fazer você achar que o Espírito Santo é um cara que te tocou um dia, lá atrás. Se eu fosse o diabo, eu faria isso com você. Eu te enganaria acerca do Espírito Santo. Eu faria isso com você. Sabe por quê? Porque se você perdeu o Espírito Santo, você não sabe aonde foi parar a sua salvação. Porque a salvação está nele. A comunhão com o Espírito Santo me mantém na caminhada com Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Então olha só que louco. Pois para si mesmo, quando alguém experimenta tudo isso e cai, para si mesmo estão crucificando o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Gente, tem nomes no Evangelho que já foram homens e mulheres extraordinários e viraram uma piada. Sabe o que a galera está falando? Esse aí que é Jesus? É sério que esses caras servem a Deus? Jesus é o caminho, eles viraram pedágio. Jesus é o caminho, eles viraram palhaçada. É sério que isso aí é ser cristão? Se isso é ser cristão, eu sou o Papa. Você consegue entender que a sua escolha pode falar para a humanidade: o sangue de Jesus não tem poder. Você acha? Vamos lá, alguém, gente. Fala, ainda bem que eu vim. Vamos lá. Não fica com medo dessa palavra. Não fica com medo dessa palavra. Quando você conhece a verdade, você é liberto para a salvação. Amém? Você é liberto para a eternidade. Agora olha só, a chave está aqui. Avivamento na Bíblia sempre é desenhado por chuva. Toque de Deus, o mover mais alto, sempre é desenhado por rio. A Bíblia diz aqui no verso 7 agora, de Hebreus ainda: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e erva daninha é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Você já viu terra ser queimada? Terra não queima. Terra nunca queima. Queimou o que está por cima da terra, acaba o fogo. Então aqui a Bíblia está parafraseando. Terra aqui fala do homem, Adão que veio da terra. A primeira terra, ela absorve a chuva que cai.
então ela vai dar frutos em abundância. A chuva está caindo aqui, tem gente que está retendo a chuva, e tem outras pessoas que estão repelente à chuva, não se molha. Um toque do Espírito Santo vem no lugar, alguém está lá, olhando no celular, para ver o que aconteceu. Cara, tem muitas horas para olhar no celular, agora não é uma delas. Tem muitas horas para se preocupar com alguma coisa, agora não é uma delas. Tem chuva de Deus caindo aqui, e aquele que retém a chuva, ele é abençoado. Mas aquele que produz espinhos, o que te faria mexer no celular numa hora dessa? Eu não estou dando indireto para ninguém, não estou nem olhando aqui se você está com o celular ou não. É a preocupação. Estou preocupado com meu filho está lá em casa, estou preocupado com o dinheiro que tinha que cair até sexta, não caiu até agora. A Bíblia diz na parábola do semeador: os espinhos são as preocupações com as riquezas e com as coisas desse mundo. Espinhos que crescem e sufocam a semente da palavra de Deus. Se você é preocupado, isso pode matar a semente de Deus dentro de você. Mas se você é confiante, a semente de Deus vai crescer a 100 por 1 de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Então repete comigo: não me preocupo. Eu não me preocupo. Não se preocupe com nada. Eu estou falando de uma imigração, gente. Você está saindo aqui dessa terra onde existe muita zoeira e está sendo transportado para o reino nos lugares celestiais, onde existe a abundância de Deus. Você está ganhando um status e não é um green card. É um cartão vermelho de sangue de Jesus, amém? Que te comprou na cruz do Calvário. Então olha só, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Nessa manhã, o Espírito Santo está nos convidando a coisas melhores a nosso respeito, a subir de nível, a ganhar um upgrade, a ir mais fundo com o Espírito Santo, a ter uma comunhão ainda mais profunda e poderosa, ter mais temor e tremor, voltar a queimar com coisas que queimávamos antes, voltar a temer como temíamos antes, voltar a ser zeloso com tudo. Por quê? Porque Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais e mais, até o dia perfeito. Então a vereda do justo é uma caminhada, não é um evento único, e nessa caminhada você vai brilhando mais. Por que você vai todo domingo na igreja? Porque você tem mais um toque para receber. Por que você é transformado de glória em glória? Porque é progressivo. A Bíblia fala de coisas como Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e Ele te chama para um alvo. Eu entro pela porta, me mantenho no caminho até alcançar o alvo. Então Paulo diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a carreira. Então ele está falando de uma vida progressiva no Espírito Santo. A vereda do justo é como a luz do dia, ela começa a romper aquela escuridão. E daqui a pouco o sol do meio-dia na Flórida, então fala de, meu Deus do céu, batismo com fogo. Se você acorda para dar uma caminhadinha de manhãzinha, começa a ver a luzinha chegando, você fala: será que o dia vai ser bom hoje? Meio-dia você fala: o sangue de Jesus tem poder. Se a Flórida é assim, meio-dia, imagina o inferno, não quero ir para lá nunca, no nome de Jesus. Então presta atenção, a vida do justo é essa. Você sente um toque da luzinha de Deus começando a piscar dentro de você. Entenda uma coisa: existe um sol do meio-dia que vai incendiar tudo isso aí, irmão. Existe um sol do meio-dia que vai te prosperar absurdamente, que vai mudar a sua história, que vai te livrar de vícios, que vai te livrar de pornografia, que vai te livrar da maldade, que vai te livrar da malignidade. Por quê? Porque a vida do justo é progressiva. Repete comigo: ela é progressiva. Paulo pede para os seus ouvintes, ele está falando com Timóteo, ele pede para manter a fé e a boa consciência. Quando você está estudando inteligência emocional, você está mantendo a boa consciência, mas isso tudo não vai valer se você não tiver o poder do Espírito Santo, que te faz nascer de novo e anda numa fé inabalável. Então olha só o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Repete comigo: naufragar na fé. O que significa? Significa pegar a sua linda salvação que veio pela graça e pelo amor de Deus e falar: isso não quer dizer nada, estou nem aí. Então você perde a salvação? Não perde.
você negligencia e você naufraga na fé. Uma vez que a boa consciência é tomada por uma consciência maligna, e a fé não tem mais o poder em si, nem mesmo a salvação, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo vai mudar a sua vida. Então eu sou um pastor super vacinado. Alguém que chega para mim que eu percebo que a comunhão do Espírito Santo não está mais nele, eu deixo ele passar muito rápido por mim. Porque se o Espírito Santo não foi suficiente para alguém, não é pastor Leandro que pode ajudar nem a pau. Não gosto de perder meu tempo. Perdeu o temor, perdeu a fé, não quero mais ler a Bíblia, eu quero que morra não sei quem, papapá. Cara, tem que voltar atrás de novo e entender que eu estou igual Satanás, que eu já perdi o meu coração há muito tempo. Eu preciso de um arrependimento que me traga lágrimas e traga um romper no meu coração, em nome de Jesus, amém? Então você precisa manter a fé. O trabalho do cristão é manter a fé. Você veio aqui para manter a fé. Você ouve a palavra de Deus durante a semana para manter a fé, abre a sua Bíblia para manter a fé, escuta louvores para manter a fé. Você está de parabéns, você está no caminho, amém? Você está na vereda do justo que está brilhando mais e mais e mais. Eu quero que você deseje estar muito mais cheio do Espírito Santo até o final do ano do que você está hoje, em nome de Jesus, amém? E que o ano que vem você seja ainda muito mais uma pessoa especial na presença de Deus, aleluia. Vamos lá, alguém, gente. Agora, gente, olha só, eu não consigo acreditar que algumas pessoas falam assim, não, aquele fulano, ele já teve o Espírito Santo na vida dele, olha que cara bacana, ele é lá do mundo, fala coisas tão positivas, tão bonitas, só falta ser crente. Ô gente, só falta tudo, só falta Jesus, então só falta todas as coisas. Gente, a fé não é uma coisa fofinha, legalzinha, de gente boa. A fé é a certeza de que estamos no Senhor. Então, João 14,17 diz assim, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Olha duas ações do Espírito em nós. Ele vive em nós, ele está conosco, e ele estará conosco até a consumação dos dias. O Espírito Santo é seu melhor amigo. Nós temos uma idolatria evangélica hoje. Eu preciso ter o pastor na minha mesa. Eu preciso ter um líder e um discipulador. Se eu não tenho essas coisas, cara, eu nem sou muito crente. Cara, eu já não consigo mais visitar todas as pessoas que estão vindo aqui. Eu visito pessoas todo dia no mínimo eu estou com 2 famílias na mesa. Todos os dias. Tem dia que são 5 pessoas diferentes que eu atendi. E não adianta, Taubaté hoje tem mais de 4 mil membros, não tem como atender todas as pessoas, não dá. Então eu quero te dizer que existia um método em Atos dos Apóstolos que a igreja contemporânea negligenciou. Paulo aparecia, eles pregavam o evangelho, as pessoas recebiam, ele falava, fica aí com o Espírito Santo, que algum dia vai ter algum pastor, a gente vai enviar para cá. Tem gente espalhada aí no mundo todo falando, como é que começa uma poema aqui? Começa aí, cheio do Espírito Santo, que daqui a pouco Deus vai estar com alguém, com você. Então tem gente esperando alguém se formar no seminário para a gente começar uma igreja. E às vezes nós temos teólogos orgulhosos, arrogantes, arrotando daqui de cima que ele vive uma vida inalcançável. Nós precisamos de homens e mulheres que foram machucados, feridos, mas têm sido transformados no poder do Evangelho, cuja Bíblia não está na sua eloquência, mas na sua vida sendo vivida, em nome de Jesus. Aleluia, você está feliz ainda? Fala, ainda bem que eu vim. Agora a Bíblia diz que o mundo não pode receber. Então o Espírito Santo não é do mundo. O Espírito Santo é dos filhos de Deus. O Espírito Santo só pode ser dado se o amor de Deus alcançou alguém através da graça de Jesus. Então agora é proposto o quê? A comunhão do Espírito Santo. Então vamos cavar um pouquinho selados, até para a gente entender um pouco melhor, que eu não estou aqui para confrontar tradicionais ou pentecostais, porque nós somos as duas coisas. Se você olhar aqui na poema, nosso fio de doutrina é um fio de doutrina reformado, arminianista. E ao mesmo tempo nós damos lugar para os dons espirituais como os pentecostais e acreditamos na conquista como os neopentecostais. A nossa igreja não é uma igreja perfeita, mas ela é uma igreja aperfeiçoável. Toda vez que a gente ouvir uma ministração que é mais alta do que a gente vive, a gente vai querer entrar nesse lugar em nome de Jesus, amém? Porque nós queremos ser uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13.
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Então está aqui, ó, a explicação não é tradicional, a explicação é bíblica. Quando você falou sim para Jesus, ouvindo a palavra da verdade, sim, você foi selado com o Espírito Santo. Então quando alguém fala para você assim, ó, você não é muito espiritual que você não ora em línguas, hein? Deixa essa pessoa falando sozinha. A prova de que você tem o Espírito Santo não é falar em línguas. Falar em línguas é um dom. A prova que você tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Se começou a nascer em você gozo, paz, mansidão, temperança, benignidade, bondade, domínio próprio, amabilidade, o fruto do Espírito está começando a jorrar em você. É bom falar em línguas, é maravilhoso. É o único dom que me edifica. Os outros 8 dons edificam o corpo através da minha vida. Mas o dom que me edifica é quando eu estou orando em línguas. E convém que a gente ore mais em línguas lá no nosso quartinho secreto, para que a gente seja edificado no Espírito Santo, do que fique fazendo isso na igreja para alguém que não sabe o que nós estamos fazendo. Então convém orar em línguas na igreja e interpretar para que as pessoas recebam da voz do Espírito Santo decodificada no idioma delas. Então olha só, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção. A garantia da nossa herança até? Ele é a garantia. Não eu, não a sua igreja, não o seu dízimo, nem as suas orações e nem o seu esforço no jejum. O Espírito Santo é a garantia de que você chega até o fim e que você vai pôr a mão nas promessas de Deus, amém? Repete comigo, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Então, gente, quem recebeu Jesus foi selado. Quem foi batizado com o Espírito Santo foi selado. Tudo isso faz parte do processo de glória em glória. Fui selado e prossigo sendo selado até que esse selo se transforme num corpo glorioso. Então aí vem a plena salvação. Ninguém aqui vai atingir a plena salvação enquanto ainda estiver nesse corpo. Gente, esse corpo dá vontade de bater nos outros. Esse corpo dá vontade de fazer maldade. A gente viu o vídeo lá, roubaram o carro do Edu esses dias. Gente, eu queria que todos os irmãos que... Olha só, vou confessar a maldade do meu coração. Pode? Vocês permitem? Ou só vocês podem confessar que o pastor não pode? Eu queria que tivesse Paulão lá, queria que eu tivesse lá, queria que o Dudu tivesse lá. Todo mundo que estava armado até os dentes. Na hora que o cara pôs a mão no carro, virava tipo, aquele carro virava uma peneira. Gente, eu cresci assistindo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Né? Eu não quero ser a Barbie, eu quero ser o quê? Os heróis da minha geração. Aí vem um herói, Jesus, e acaba com tudo isso dentro da minha cabeça. Leandro, precisa amar o próximo. Daí eu olho de novo o vídeo, primeira vez eu olhei, eu falei, nossa, mano, se tivesse todos nós aí, Paulão. Mano, a gente usa todas aquelas coisas maravilhosas que a gente pode ter aqui nos Estados Unidos. Daí eu olhei a segunda vez, daí eu já olhei assim, com medo de mim, assustado com toda a minha vontade, e eu comecei a chorar. Deus, obrigado pelo livramento do Cadu. Ele podia ter sido atropelado. Deus, obrigado pelo livramento da Clarice. Obrigado, porque se a gente vai trocar tiro, ia sair um monte de cara daquele outro carro, ia meter tiro em nós. E você ia ser conhecido como, né? A igreja do... Daí você chega na igreja, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais. Eu vontade de ligar pro Fernandinho. Fernandinho, vai fazer outra música, velho. Vai fazer uma música que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. É muito mais gostoso. Agora, olha só, eu estou falando da obra redentora em operação do Espírito Santo. Sou um pastor com todos esses anos e ainda me pego querendo o quê? Querendo o fundo musical do Charlie Brown Jr. Para a gente quebrar tudo. Às vezes é assim que a gente vai conversar com a esposa, é assim que a gente vai conversar com o marido, é assim que a gente vai conversar com o irmão da igreja, é assim que a gente vai resolver algum problema. E cadê a obra redentora do Espírito Santo? Deixei no Brasil.
Mudei para cá, eu deixei o Espírito Santo, ele trabalhava em mim, mas à medida que eu fui ganhando mais dólares, ele foi trabalhando menos. À medida que eu fui ficando mais famoso, ele foi trabalhando menos. Aliás, até as pessoas que eu tinha aliança foram se tornando ineficientes, porque, você sabe, eu posso estar sucumbindo toda aquela fé em Jesus. Você está aqui ainda, está feliz? Então quem permanece nele está selado. Repete isso comigo, quem permanece nele está selado. Então ele é a garantia do selo. A garantia do selo é o Espírito Santo. Gente, olha só, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Então no dia da redenção, ele te tocou e você foi selado. Mas o não entristeço é para quê? Para que você não fique longe dele. Você sabe o único perdão que não existe na Bíblia? Quem lembra? O único perdão que não existe na Bíblia, qual é? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Se você falar, Jesus, eu não quero mais saber de você, vai se lascar tudo. Não é pecado. É um pecadinho. Deus, olha, o amor de pai que o Senhor tem não parece pai, parece um padrasto que sumiu. Deus, você briga com Deus, porque você não está sentindo o amor de Deus. Tem perdão esse pecado. Tem perdão você pecar contra a igreja de Jesus, tem perdão você pecar contra o Filho, tem perdão você pecar contra o Pai, mas por que não tem perdão pecar contra o Espírito Santo? Começa no entristecimento e termina na blasfêmia. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando ele está falando para você uma coisa e você está resistindo, fingindo que ele não existe. Você sabe que algumas pessoas aqui, o Espírito Santo vai falar para você assim: ó, você tem que melhorar o jeito que você fala. Não vai falar para o seu marido, não vai falar para sua esposa. Tem gente que você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai falar para você: você não. Aí você vai ouvir a voz e vai falar: quem que está falando dentro da minha cabeça? Vai ter dia que você vai pôr uma roupa e o Espírito Santo fala assim: essa não. Você vai falar: mas que voz é essa? Você começa entristecendo o Espírito Santo quando você desobedece, e você completa quando chega uma hora que você nem ouve mais a voz dele. Então presta atenção, a gente tem poder de apagar o Espírito Santo. Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Por acaso ele é um foguinho que você faz, ele apaga? Não, é que ele não concorre com as suas outras paixões. Ele é elite. Ele é VIP. Ele é o convidado principal do seu coração. Se tiver mais alguém, ele olha para você e fala assim: vai ficar só nós ou tem mais gente? Não, vamos lá alguém, eu vou melhorar essa parábola. Sua esposa olha para você com cara de: como uma deusa. Ela olha para você assim, tá seus 2 filhos na cama junto com você. Não é você, homem, que olha, porque a gente não tem poder de nada. Mas ela olha para você, tá você e os seus 2 filhos assistindo Netflix. Ela olha para você e aí ela diz para você: Maranata, hora vem. O que acontece com você? Ela está querendo dizer assim: a festinha vai ter todo mundo ou só nós? Gente, quando a minha esposa olha assim para mim, eu falo: Radassa, você é parente, um dia você vai casar e vai sumir de casa, você já some agora daqui dessa cama. Mumu vai junto: pai, eu quero ficar aqui. Então fique com esse quarto, eu abandono esse quarto, mas vai ter um encontro secreto agora. E eu preciso sair daqui. O Espírito Santo é pior que a sua esposa. Repete comigo: o Espírito Santo é muito mais ciumento do que a minha esposa. Então você entende? Se o mamon está ali no seu coração, o Espírito Santo também, ele vai falar assim: você quer o mamon ou eu? Se o network está ali e a aliança está aqui, é o dia que o network não é bom. Network normalmente é bom, mas se tem uma aliança e tem um network, o Espírito Santo vai falar: é aliança. É aliança. Quem está entendendo, diz amém. Gente, não entristeça o Espírito Santo.
Agora lê, por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único que convence você que você pecou contra Jesus é o Espírito Santo. O único que convence você que você pecou contra sua mulher, o Espírito Santo. O único que convence você que fez maldade para alguém, o Espírito Santo. Então, se você resiste o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, para de ouvir o Espírito Santo, não tem mais salvação. Não tem mais nada para você, velho. Fala comigo, caraca. Você ainda está feliz? Diminuiu, uma pessoa falou amém. Aleluia. Aleluia. Vou falar de novo então. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Gente, sabe quem pediu essa pregação? Espírito Santo. Eu caminhando domingo passado, antes de vir pregar, ele falando comigo, fala sobre mim no outro domingo. Eu falei, nossa, eu já quero falar hoje. Ele, outro domingo, calma, não seja ansioso. Eu tive que esperar 7 dias para pregar essa palavra. Eu tive que esperar porque o Espírito Santo falou assim, Lê, estão falando um pouco de mim. Estão falando de tudo na igreja, mas eu estou lá fazendo tudo e estão falando um pouco de mim. Eu não quero que fale de mim, eu quero que ande comigo. Eu quero que me sinta, eu quero que dê lugar para mim, mesmo porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele fala de Jesus. Então olha o ministério do Espírito Santo. Você já leu na Bíblia que o Espírito Santo tem um ministério? Está tudo aí na Bíblia, gente. 2 Coríntios 3:7. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras de pedra. Que ministério foi esse? Antiga aliança dada para Moisés. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Olha o versículo 8. Não será o ministério do Espírito Santo ainda mais glorioso? Ô gente, a montanha estava quase derretendo o topo. Fogo de Deus, relâmpagos e trovões, o dedo de Deus escreveu na tábua, Moisés desce com as tábuas, o povo olhava para o rosto dele era glorioso. Nós pagamos mais pau para ir para Israel, ter essa experiência sobrenatural, do que convidamos o Espírito Santo para entrar no nosso quarto e nos batizar com o Espírito Santo. Gente, eu não sou contra caravana para Israel, eu nunca fui e nem quero ir. Ô Leandro, mas por quê? Eu vou ter que ir, gente, porque pastor que não vai para Israel é quase pecou contra o Espírito Santo. Então eu vou ter que ir, eu aceito. Mas eu estou ligado, que seja em Taubaté, em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra ou em Orlando, eu posso entrar no meu quarto, buscar Deus em secreto. E o ministério que chacoalhou a terra através de Moisés é menor do que o ministério do Espírito Santo nos incendiando. Vamos lá. Você está entendendo? Eu conheci crentes que iam e cada um dos lugares eles fizeram uma grande oferta. E eles voltaram de lá e eu tive a maior experiência da minha vida. Voltou para o mesmo pecado, voltou para o mesmo erro, fazendo as mesmas sacanagens, mas foi em Israel. Gente, em nome de Jesus, eu sou xiita radical, não estou falando para você não ir em Israel, mas eu estou dizendo que não pode ser negligenciado o ministério do Espírito Santo, gente. Então olha só, versículo 9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, porque foi isso que a lei trouxe, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação, ministério do Espírito Santo. O único que diz que você teve um passado e agora foi limpo do passado, o ministério do Espírito Santo. O único que poderia fazer de uma pessoa como eu, pastor, ministério do Espírito Santo. O único que pode reescrever a sua história com a tinta do sangue de Jesus é o ministério do Espírito Santo. Vamos lá falar aleluia, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Você está feliz, gente? E se está calor aí, imagina aqui perto do telão, gente. Eu estou pegando fogo. Eu estou pensando que é o fogo do Espírito Santo, mas é o calor mesmo. Ora comigo nesse momento, Jesus. Nos dá um lugar melhor, maior. Não que aqui seja ruim, mas o seu Espírito Santo vai salvar muita gente ainda. Precisamos de um lugar maior, Pai. Mais geladinho. Em nome de Jesus. Aleluia.
Olha o versículo 17, que maravilhoso. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Quem é o Espírito do Senhor? Espírito Santo. Aonde ele está, há o quê? Então não tem aquela pergunta mais assim: como que eu me livro da pornografia? Pastor, como que eu paro de falar mal das pessoas? Pastor, como que eu paro de ser ganancioso? A pergunta está sempre errada. A pergunta certa é: como que eu faço para ter esse Espírito do Senhor? Porque aonde Ele está, a liberdade, todas as cadeias caem, todos os algemas são quebrados. Então não é mais você vivendo, é o Espírito vivendo em você. Você é convencido, liberto e transformado. Quando? Quando você anda na comunhão do Espírito Santo. Cara, eu não vou conseguir terminar de pregar, eu estou ficando arrepiado aqui, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu vou precisar dos pentecostais já, hein, gente? Pra gente pôr fogo nesse povo que frio aqui. Eu sei que não tem aqui, né? Em Orlando não tem, porque é tudo quente aqui, graças a Deus. Mas olha só. Nossa, já deixa eu ir pro outro aqui. Olha que coisa poderosa, gente. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. O pedido não foi: ensina um lugar que eu devo parar. Ensina um lugar onde eu vou encontrar a solução de todos os meus problemas. Você entende? Nunca mais busque a solução de um problema como um evento. Mas a partir de hoje, busque solução dos problemas como algo progressivo. É um caminho que começa e não para de crescer, e não para de melhorar, e não para de ficar poderoso. Então, a Bíblia diz aqui, Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho. Caminho tem um início, tem um meio. Caminho tem um fim. Para que eu ande na tua verdade. Quem é Jesus? Eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Olha, o salmista estava pedindo o quê? Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na sua verdade. No meio do processo, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Quando que eu vou encontrar vida de verdade? Caminho, verdade, vida. Então não tem vida parado. Nem milagre acontece quando você está parado. E estes sinais seguirão os que creem. Para seguir, você tem que estar em movimento. E para estar em movimento, você não pode ir atrás do óbvio. Você não pode ir atrás de um acordo. Você tem que ir atrás com os olhos da fé, percebendo que o Espírito de Deus está te guiando por um caminho que você nunca andou antes. Isaías 26, verso 8. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. Caminho das ordenanças era no passado. Caminho de amor é no presente. A Bíblia não diz os que me obedecem me amam. Não é nessa ordem. A ordem é os que me amam me obedecem. É relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Você quando se casa, você não para de orar para outras mulheres porque você só é legal. Você para porque você é apaixonado na sua esposa. Porque você ama tanto a sua esposa que você até dá uma olhadinha e você fala: está repreendido no nome de Jesus. Eu me lembro que eu estava num curso de cabeleireiro, eu trabalhei muitos anos com isso, eu estava fazendo cabelo e de repente estava um cabeleireiro num palco fazendo coloração. De repente ele olha para mim e fala assim: olha lá. Eu olhei, tinha uma mulher muito bonita. Ele falou: delícia, né? Eu falei: delícia é minha esposa, já dei no meio já. Agora você só dá no meio quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você está meio vazio do Espírito Santo, você fala: delícia. Nossa, deve ser mesmo, hein? É sério, gente, que é legal dar uma olhada só assim. Tem o mesmo pecado de que fazer. Você só dá uma olhada, deseja. A Bíblia diz: se você fez com o seu coração, você já pecou. É sério que o diabo é tão sujo que faz nós, seres humanos, ficar satisfeitos só de dar uma olhadinha? Ficar satisfeito só de entrar na internet e cobiçar uma coisinha? Você sabe que o diabo trata a gente como lixo à medida que ele coloca essa mentira dentro do nosso coração. Mas Deus nos trata como filho quando Ele nos faz valorizar as pessoas que Ele já deu para a nossa vida. Gente, como eu valorizo os amigos que Deus me deu. Como eu valorizo as alianças que Deus tem me dado. Como eu valorizo a voz do Espírito Santo que continua a falar. Vamos lá, alguém, gente. A Bíblia está cheia de coisas como porta, caminho e alvo.
A porta é onde começa o selo, o caminho é onde ele progride, o alvo é onde ele se completa. Então, cara, não cai no sofisma. Um dia eu senti um toque do Espírito Santo, tá tudo bem, mano, vai dar bom, lá no céu nós vamos estar lá junto. Mas cuidado, tem gente que vai 30 anos antes. Tem gente que é capaz de chegar no céu, o Espírito Santo falar assim: ô Jesus, olha quem chegou. Estava marcado para 2045. Chegou agora. Ô fofinho, o que aconteceu? Eu não fumei, o Espírito Santo, não fumei, fumar é pecado. Mas ele era um incinerador de picanha. A gordura da picanha entupiu o coração dele, ele não fumou. Não fumei, viu, Espírito Santo? Eu sou evangélico. Eu só tomei coca com picanha. Está tudo bem, aleluia. Não tem problema. Então você entende? A falta do Espírito Santo faz a gente achar que glutonaria não é pecado. O Espírito Santo, irmão, nos toca em todos os aspectos. Não vai faltar nada para quem tem a comunhão do Espírito Santo. Você vai ser a pessoa mais aperfeiçoável, além de você ser expandido. Porque a Bíblia diz que o vinho velho, ele não expande. O vinho velho não expande o odre, mas o vinho novo, dentro de uma pessoa flexível, a pessoa vai crescer. Cada vez um filho melhor, cada vez um marido melhor, cada vez uma família melhor, cada vez um empreendedor mais parecido com Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Agora olha só como o Espírito Santo é poderoso e você não pode ficar só achando que é uma teoria esse relacionamento. O apóstolo Paulo, ele está indo perseguir a igreja, ele está vindo fuzilar uma igreja como essa, ele é perseguidor, está entrando nessa militância que hoje em dia tem causado um monte de confusão com a igreja. Paulo está vindo. Na hora que ele está chegando aqui na International Drive, ele cai ali na frente e fica cego. Alguém conduz ele para um quarto, ele fica 3 dias cego, buscando a Deus, sem comer, sem fazer nada. Quantos de nós se converteu e ficou assim? Tem crente que até hoje não jejua 3 dias. Ele acaba de se converter, fica 3 dias trancado num lugar buscando a Deus sem comer. Isso fala de uma fome por mais de Deus. Ele teve um toque de Jesus, mas ele não ficou feliz com o toque. Quando ele caiu, ele queria respostas. Esse Jesus, que é muito mais doido do que Paulo, fala para Ananias, um homem no lugar secreto: ei, tem um cara nessa cidade, o nome dele é Saulo. Ananias: eu sei, estou sabendo, eu vi nos Instagram que ele está perseguindo toda a igreja. Ele já botou fogo lá naquela igreja ali na frente, está tentando matar a igreja ali de Kissimmee, e agora ele está atrás da gente. Então, você vai até ele, impõe as mãos sobre ele, ele está numa rua chamada direita, coloca a mão sobre ele, porque eu quero revelar para ele o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Paulo, Paulo recebe o Espírito Santo, e a grande obra do Espírito Santo incendeia Paulo, e ele nunca mais para de queimar na alta. Gente, deixa eu te falar porque que eu sou meio doido. Eu ia me matar no dia 19 de agosto de 1999, dia do meu aniversário de 20 anos. Eu estava varado de droga fazia 15 dias. Minha família sumiu da minha casa porque eu quebrei a casa toda. A Lilian era pequenininha, a Érica sumiu. Eu acordo dia 19, dia do meu aniversário de 20 anos. Cadê minha família? Não tem ninguém. Não tinha comida, porque você tinha droga e bebida. A hora que eu vejo que não tem comida, que não tem família, que não tem ninguém, eu falei: cara, eu quero me matar. Mas eu não queria me matar, eu queria matar o que estava me matando. E eu tinha um vazio imenso. Eu era educado, eu respeitava a minha mãe, eu ia na missa com a minha avó, eu carregava a bolsa da minha avó da feira para casa. Era um gentleman. Só que um gentleman do diabo. De repente eu chego lá, tento suicídio por 3 vezes, aparece um cara dentro do meu salão de cabeleireiro orando em línguas. Eu falei: nossa, cara, esses crentes retardados vieram no meu salão de cabeleireiro. Eu olhei para ele assim e falei: mano, o que ele tem? Ele olhou no meu olho assim, eu já fiquei com medo dele assim, falei: cara de Deus, mano. Aí eu estiquei a mão para ele e falei: Pai do Senhor, fingi que eu era crente. Ele pegou na minha mão, deu uma rajada de língua e falou assim: essa manhã era para você ter morrido com uma faca enfiada na barriga. Mas Jesus viu, e por causa das orações da sua mãe, Ele está fechando sua sepultura e hoje Ele vai te transformar. E eu olhei para ele e falei: mano, o que está acontecendo? Gente, eu caí. Espíritos malignos saíram do meu corpo.
Quando eu levantei, eu não fumava, não bebia, não cheirava, não me drogava, nunca mais aquilo aconteceu num único dia. O Espírito Santo fez um milagre. O Espírito Santo ainda é o Deus que com um só golpe cura pessoas, liberta pessoas, sara pessoas, restaura feridas. Ele ainda é o mesmo. Agora, não tinha como eu ter um ministério comum depois de experimentar algo em comum. E para mim você precisa de uma experiência com o Espírito Santo, talvez que você nunca teve antes. E essa experiência precisa te transformar para sempre. Ele precisa ser o Espírito que anda com você. Você sabe que, olha que coisa poderosa, 1 João, versículo 20. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha o 27 agora. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Repete comigo, permaneçam nele. É esse o segredo. Deixa eu te falar, se você receber a unção de Jesus hoje aqui, você vai abrir a Bíblia e as letras vão parecer letras de fogo. Elas vão começar a pular da sua Bíblia de uma maneira que você nunca leu antes. Você pode dizer: Leandro, eu leio a Bíblia e não entendo. Se o Espírito Santo vier sobre você hoje, você vai ler a Bíblia e ele vai ser seu personal God. Ele vai dentro de você, ele vai decodificar aquilo que ele mesmo está fazendo jorrar das Sagradas Escrituras. Nós estamos cada vez mais comprando curso para entender a Bíblia e cada vez menos buscando o autor da Bíblia para ele lecionar a Bíblia dentro de nós, para ele decodificar os códigos, as chaves, o que quer que seja, está tudo ali. O Espírito Santo está querendo repousar sobre alguém e habitar nessa pessoa. Nós podemos hoje ter 3 tipos de pessoas aqui: aquele que já é a morada do Espírito, aquele que tem recebido a visita do Espírito e aquele que nunca foi tocado pelo Espírito. Você não é uma hospedaria e domingo ele te pega. Você é a morada do Espírito. Ele precisa começar a frequentar a sua vida a semana inteira. Ele precisa ficar dentro de você todos os dias, amém? Não é, uau, recebi o toque do pastor, meu Deus, chapei, uau. Ô gente, eu não quero ser um cara nojento, arrogante, parecer que sou mais espiritual do que você, mas se eu entrar no meu quarto agora e falar: Jesus, vem aqui, eu já tomo uma cheirada dele bem nas minhas costas aqui. Eu falo: ui, que isso, Espírito Santo, calma. Falo: Espírito Santo, vem aqui. Daqui a pouco eu já estou... Aí eu coloco: eu ainda tenho fome. É um mantra cristão. Eu ainda tenho... Bota no repeat e fica lá: pode vir queimar. Duvido você ficar umas 6 horas repetindo uma música do Ale Vilas Boas, ou essa, olha lá, ó, vai Espírito Santo, duvido você vir aqui. Ô Espírito Santo, duvido você me mudar. Ô Espírito, vai lá na frente de tudo que você peca. Bota todas as coisas assim, ó, Espírito Santo, tá tudo aqui. Eu adoro fazer esses pecados aqui. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho... Eu tô te desafiando, gente. Eu tô te desafiando a não depender de mim como seu guru. Isso não é bom para mim, isso é bom para você. Tem um monte de líder espiritual que adora que você dependa dele. Na Poema nós vamos ensinar você a depender do único que é digno de receber. Nós vamos ensinar você a ter comunhão com ele, responder ao Espírito Santo, aleluia. Não, eu tenho uma boa notícia até para você que é meio louco. Um dia uma irmã falou assim para mim no final do culto: pastor, ora para mim porque eu sou meia louca. Aí eu falei: eu vou te dar uma chave. Ela falou: qual? Usa a outra metade. Tranquilo. Pastor, sou meio selvagem. Usa a outra metade. Pastor, sou meio violento. A outra metade. Olha só Isaías 35, verso 8. Meu Deus, que versículo extraordinário. Ali haverá uma estrada. Ali na onde? Na presença do Espírito Santo. Um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passa por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Em outra versão, mesmo que seja louco.
Você não precisa ser bom da cabeça. Você precisa ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Você não precisa ser inteligente. Cara, tem vários servos de Deus que é inteligimento. Cara de Deus, você não está entendendo. São pessoas que fazem várias burrices e as coisas dão certo porque ele anda com Jesus. Agora, frustrado é aquele cara que tem um poder cognitivo extraordinário, não anda com Jesus e ele fala, não sei o que acontece. Ele olha uma pregação como essa e pensa, eu prego muito mais que esse pastor. Então, mas só que não é você que Deus chamou. O que eu vou fazer? Ele sempre acha que alguém que está no lugar não devia estar, que aquilo não é justo, e ele nunca se coloca no seu lugar de quebrantado. A Bíblia está dizendo, nesse caminho de santificação, ainda que seja tolo, não se perderá, ainda que seja fraco, não se perderá, ainda que esteja xoxo, não se perderá, ainda que você não consiga fazer a coisa direito, o Espírito de Deus vai te sustentar e vai te manter em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,19. Não se apaguem, não apaguem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós que nem uma velhinha assim, ó. Enquanto tiver um pavio que fumega, há esperança. Você pode estar todo quebrado, chegou aqui, tem um temorzinho do Espírito Santo aí. É só vir mais fogo. É só vir mais glória. Leandro, mas eu fiz cada coisa. É só vir mais fogo, é só vir mais glória. Olha o que o Paulo fala para Timóteo no primeiro livro. Não negligencie, Timóteo, o dom que está em você. O que é não negligencie? Não é porque você virou pastor um dia, que você é pastor todo dia. Tem gente que é ex-pastor, ex-líder. A ordenação de um dia não nos mantém lá. Então Paulo fala para Timóteo na sua primeira carta, não negligencie o seu dom. Na segunda carta, sabe o que ele diz? 1,6 de 2 Timóteo. Por essa razão venho lembrar, reavive o dom. Primeiro ele fala, olha, não negligencie, depois ele fala, põe fogo no dom. Se Paulo fala para Timóteo, o pastor mais extraordinário do Novo Testamento é Timóteo. Ele é o 2 do Paulo, que é o mito. Então presta atenção. Ele é um homem bem sucedido, por causa da paternidade espiritual de Paulo e por causa do temor a Deus. Paulo olha para ele, ei, não negligencie o seu dom. E a segunda vez que encontra, coloca a lenha aí, rapaz. Deixa eu falar uma coisa, eu estou queimando enquanto eu falo. Eu me recuso a pregar uma mensagem boa que me projeta. Eu quero queimar por uma mensagem que projeta Jesus dentro do coração das pessoas. Eu quero ser incendiado até o final da minha carreira, da minha jornada com Cristo, de ver lágrima nos olhos dos crentes de novo, de ver a esperança no coração das pessoas outra vez. Eu quero isso, cara. Eu não importo se está tão quente aqui. Eu juro que eu não me importo. Um avivamento diz que o rio está passando, amém? Um avivamento diz que a chuva está caindo. Então o problema não é nem com a chuva, nem com o rio. É que se você não entrar no rio, não tem obra progressiva. Tem gente que pode falar, o rio está passando lá, não descende, olha lá, está passando lá. Mas você tem que entrar. A visão do profeta Ezequiel é, eu vi um rio, e quando entra no rio, eu vou caminhando 1000 côvados. Você viu o rio? Entra. Você viu a chuva? Entra. É para entrar e absorver, é para entrar e beber, é para entrar e receber, não é para ficar de plateia. Você viu o Espírito Santo derrubando pessoas? Vai lá cair também. Vamos lá, gente. Você viu o Espírito Santo fazendo gente chorar? Vai lá chorar também, não importa quem morreu. Vai lá e fala, eu quero chorar. Conta para mim o que está acontecendo, que eu quero chorar. Mas eu vejo que tem dia que o Espírito Santo começa a se mover, alguém já faz assim, está na hora de ir embora não? Vamos para o fogo de chão? Gente, queimar a carne é bíblico. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, amém? Depois a gente vai lá e me leva. Aleluia. Gente, reaviva o dom. Repete comigo, reaviva o dom. Reaviva o dom. Meu Deus. Paulo fala, segure, mantenha firme o escudo da fé. Mantenha firme é o quê? Não deixa cair. Não para de orar. Não para de buscar.
Agora eu vou acelerar aqui para a gente acabar, que eu não sei nem que hora que é, Jesus amado. O bom é que o calor faz a gente correr na pregação, né? João capítulo 14, versículo 15. Eu vou encerrar nessa sequência aqui. Deixa eu finalizar dizendo para você quem é o Espírito Santo. João 14 é o capítulo que você mais deveria estudar da Bíblia. Do 14 até o 16, para você conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Eu sugiro até a você que tem mais fome de querer ter uma intimidade com ele, leia um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, e você vai ficar meio doido, mas usa outra metade, qualquer coisa. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele enviará outro conselheiro, repete comigo, outro conselheiro. Essa palavra grega, allos paráclitos, significa outro da mesma estatura, no mesmo porte, com a mesma potência. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus estivesse aqui hoje, sabe onde ele estava? Israel. Ele não ia vir no culto aqui. Porque ele ia ter que escolher. Eu vou lá em Orlando, vou na onde? Vou no Bola de Neve, vou Assembleia de Deus, Lagoinha, Poema, deixa eu ver onde eu vou. Jesus era um só. Quando ele começou a falar para os discípulos, eu preciso morrer. Os caras falaram, ai que doido. Por que você precisa morrer? Porque se eu for para o Pai, eu enviarei outro. Essa palavra... Outro aqui, diferente em língua portuguesa, e outro igual, a palavra é outro. A gente podia usar homo e hétero. Hétero é outro diferente. E homo é homogêneo, idêntico. Mesmo sexo. A palavra outro no allos paráclitos. Paráclitos é conselheiro, ajudador, advogado. Um Deus que anda com você. Mas a palavra outro era Jesus falando assim, ó, eu estou sozinho aqui em pessoa. Quando eu morrer e eu chegar no céu, eu vou enviar o meu Espírito, ele vai vir sobre toda a carne. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo um cabelo de um cara, e ele falou, cara, capricha que eu vou na Bahia, porque tem um cara lá que está reencarnando Jesus. Falei, que animal, me conta mais. Não, tem um cara, ele está vindo, ele é europeu, ele está vindo na Bahia, ele encarna Jesus, e cara, você vai lá consultar com ele. Você tá maluco, cara? Ele é a reencarnação de Jesus. Falei, você vai até a Bahia ver isso? Ele falou, vou. Falei, mano, você tem que ir na minha igreja. Ele falou, por quê? Eu falei, conheço vários caras que encarnam Jesus. Mano, eu conheço criança que encarna Jesus, velho que encarna Jesus. Eu conheço gente que canta que encarna Jesus dele. Caraca, Leandrão, pensei que você era crente. Falei, não, mano, os crentes sabem de nada, velho. Nós é o nível mais alto. Dele, o que é que vocês são? Eu falei, mano, nós somos seita. Ele é que tipo, aceita Jesus e entra. Dele, mano, que maneiro, animal, isso. Aí ele falou, mas como que é? Eu falei, cara, todo mundo que recebe o Espírito Santo, segundo a Bíblia, recebe o mesmo Espírito de Jesus. E eles podem fazer obras maiores. Dele, cara, tô ficando arrepiado. Eu falei, é porque eu também encarno. Ele falou, meu Deus, mano. Falei, se liga, ó. Aí ele, falei, não. Falei, deixa eu pôr a mão em você que você vai sentir aqui. Eu falei, Deus, agora, nem que eu gaste todos os meus créditos aqui com esse homem, o Senhor faz o favor de tocar a vida desse cara. A gente começou a orar por ele, ele começou a sentir um toque de Deus. Você sabe, a Bíblia diz assim, eu vos enviarei outro conselheiro, ele estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Espírito. Agora no verso 7 de João 16, ele diz assim, é para o bem de vocês que eu vou embora. Se eu não for embora, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. E o que ele fará? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda vez que uma mulher fala para ele, ô pastor, precisa pregar contra a bebida, hein? Meu marido devia se chamar o pé de cana. Eu falo, minha filha, se o Espírito não falar para ele parar, eu não vou falar não. Porque tudo que a gente faz por causa de um homem, a gente volta a fazer por causa de outro. Então se alguém na igreja falou, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, não pare com nada, gente. Na Poema pode fazer tudo. Porque se o Espírito Santo não libertar você, não vai ser eu que vou libertar mesmo, você que se lasque. Agora, se o Espírito Santo libertar você, aí que você se lasca mesmo. Me lembro um dia que um toque do Espírito veio. Um garoto e uma garota. Os dois bonitíssimos assim. Aí veio o outro culto, eu vi. Eles eram tão bonitos, gente, que
Eu fui um dia no tatuador, queria tatuar a cara dele na minha, para ver se eu ficava bonito. O menino sentado na frente, a menina, vieram um domingo, foram tocados por Deus. No segundo domingo ele está lá na fila. Queria falar com você. Falei o quê? Que ele já chegou sem educação, né? Quero falar com você. Eu falei o quê? Cara, minha menina adorava fazer coisas comigo. Aí ela veio aqui e falou que o tal do Espírito Santo falou para ela não fazer coisa comigo mais. Eu falei, que coisa dele? Aquelas coisas. Eu falei, entendi. Aí ele falou assim, mano, eu quero saber como é que você fez isso. Falei, mano, vai falar com quem fez isso. Daí ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, o Espírito Santo. Daí ele falou, mas eu não consigo falar, não sei como que é isso. Eu falei, cara, você precisa abrir seu coração e eu vou orar para você receber ele. Demorou? Orei por ele. Não aconteceu nada. A menina chorava, eu orava nele, a menina recebia. Na outra semana estava a menina sozinha. Eu fui lá, cadê seu namorado? Me largou. Porque na verdade ele queria comigo só ter prazer. E eu estou querendo uma aliança com o Espírito Santo. E a hora que eu conheci o Espírito Santo, Leandro, eu falei para ele, comigo é só aliança. Se você não quer aliança, não tem mais nada comigo. O Espírito Santo atrapalhou aquele relacionamento. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo não é tão bom quanto você pensa. Porque ele vai fazer coisas com você que você não quer. Que você não estava com vontade, que você não andava pensando, mas ele vai entrar em você. E ele vai fazer a boa obra. Por quê? Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Gente, eu não pude fazer nada por aquele garoto. Ele foi embora indignado com o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo é desfazer as obras da carne. Em algum momento vai acontecer alguma coisa difícil. E para eu orar por você agora, Efésios 5,18 diz, não embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Embriagar-se com vinho está falando de embriaguez, e não é só vinho que a Bíblia vai condenar. Tudo que você se embriagar, a Bíblia vai condenar. Se você põe a sua mãe acima de Deus, você está embriagado com esse relacionamento. A Bíblia diz que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se você amar sua carreira, seu dinheiro, seus filhos, não é digno do Senhor. A embriaguez significa tudo que você fizer demais, que concorre com o Espírito Santo, é embriaguez. Você tem que tomar cuidado com isso. E normalmente a gente não se embriaga de coisas ilícitas, mas é de coisas lícitas. Eu me embriago de brigadeiro, gente. Você não tem noção. Se aparecer brigadeiro na minha frente, eu me embriago. Daqui a pouco está dando um negócio em mim assim de açúcar, eu não paro de comer. É um vício do Satanás que eu tenho que ficar repreendendo. E a gente adora falar só o vinho, entendeu? Ah, eu nem bebo, essa palavra não é comigo. Tudo que é lícito e a gente quer demais pode ser uma embriaguez. A segunda parte do versículo, não embriagueis com aquilo que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito. O tempo verbal desse versículo não tem em português, não tem em inglês. É um futuro constante, em ação, todo o tempo. A tradução deveria ser, não embriagueis com vinho que causa contenda, mas mantenha-se sempre sendo cheio do Espírito Santo. Mantendo sendo cheio. Caminhando sendo cheio, caminhando, querendo mais, bebendo mais, recebendo mais, se enchendo mais. E de verdade nem vou terminar de pregar, acho suficiente. Quem vai ter que terminar isso é dentro de você, é o Espírito Santo.